Olá, você está na TV Pós, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Seja bem-vindo. Como sempre, estamos aqui dando notícias de projetos de lei que estão em tramitação na Câmara Federal, no Senado Federal. E projetos que já foram votados em uma casa, projetos que já foram votados nas duas casas e, em sendo aprovado, já vira lei, quando assinada pelo presidente da República e, como eu sempre falo aqui, tem o poder de veto, de não concordar com aquilo que foi votado. E assim sendo, quando acontece, volta para o local onde foi votado. E os congressistas vão analisar, então, esse veto, aquilo que o presidente não concordou. Logicamente, o veto é sempre fundamentado. Não é assim, não quero. Não quero por quê? Não posso por quê? Tudo fundamentado. É a hora que a assessoria econômica, jurídica, entra em ação. Então, voltando para a casa legislativa, eles podem concordar com aquilo que foi vetado ou não. Quando não concorda, chama-se derrubar o veto. Aí, volta para a presidência da República do jeito que foi votada a princípio. E o presidente vai ter que assinar, mesmo tendo vetado alguma coisa, porque o veto foi derrubado. Isso é comum acontecer, porque visa interesse tanto da área política, econômica, jurídica do governo, quanto do próprio Congresso. Faz parte da democracia toda essa tramitação. E por falar em democracia, nós estamos passando aí um período de grandes falácias, grandes mentiras, grandes disse que me disse, mimimi, a respeito das urnas eletrônicas. Nós tivemos aí uma movimentação, uma passeata, uma motociata, carreata, por todo o Brasil, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, cidades grandes, de médio porte, tivemos aqui em Poços de Caldas também, para uma manifestação pacífica, ordeira, de família, democrática. Ninguém quebrou nada, ninguém pôs fogo em nada, dentro da total normalidade, manifestando o interesse de que o voto na urna eletrônica seja auditável. O que vem a ser isso? Seja conferido. Por quem? Pelo próprio eleitor. Então, como é que tem sido? A gente chega em frente à urna eletrônica e digita o número lá. Por exemplo, eu vou votar no José. Já sei qual que é o número do José. Eu vou lá, digito o número do José. Aparece o rosto dele. Esse é o José mesmo. Confirma? Aperta o botãozinho verde, confirma. Aí aparece, votação encerrada. Pode sair e já pode ir embora. Aí está o questionamento. Quem garante ao eleitor que aquele confirma para o José, de fato, vai ser computado, adicionado, somado, juntado para o José? Então, o que querem grande parte da população do Brasil? Que aquela confirmação apareça em um papel impresso. Ninguém está querendo voltar como antigamente. Voltar na votação de cédula, papelzinho, fazer o X. Não é isso. Não queremos isso. Queremos
somente a confirmação que de fato eu votei no José. Sai uma fita impressa no papel ao lado com lá o número que eu votei no José. Eu olho aquilo, estou tranquilo. E aquele papel cai dentro de uma outra caixa. Ele não vai comigo, eu não levo ele embora. Isso é o que a população, a maioria, está querendo, ou seja, esse que é o voto auditável. Porque se tiver algum problema, então vai ser feito ali um registro na sessão da eleitoral, o presidente vai constar em ata. O senhor Carlos está dizendo que votou no José, mas o voto caiu para o João. Tem alguma coisa errada. Então, essa conferência que se faz necessária é que chama auditável, auditoria, conferir, investigar, pesquisar. Esse tipo de urna que hoje nós usamos aqui no Brasil, é o Brasil e somente mais 2 países do mundo que utilizam 100% da nossa forma. Será que os outros todos estão errados? E só aqui no Brasil que está certo? E por que essa negativa? Por que essa negativa de dizer que não, a urna é segura? Mas não resta a menor dúvida. Tem que ser segura. Não precisa falar que ela é segura. Ela tem que ser segura. Mas o problema não é esse. O problema está na transparência, que faz parte da democracia. A transparência de todos os atos públicos. A justiça eleitoral é que comanda a eleição no Brasil. E os atos dela têm que ser transparentes. Aí diz, mas no final da votação, quando encerra, 5 horas da tarde encerra, o presidente da mesa, então, fecha aquela urna eleitoral e sai uma impressão, uma fita, já com o resultado de todos que tiveram voto naquela urna eletrônica. Por exemplo, para vereador, sai lá o nome de todos que foram votados ali e quantos votos tiveram cada um. Para prefeito. Como aconteceu agora, 2020, para prefeito e vereador. Essa fita também é distribuída, cópia, para os fiscais de partido que estão ali. Então todo mundo já leva. Tirando isso, tem um chamado pendrive, que é o recolhimento desse resultado que foi feito na urna. Então esse será levado para ser colocado na rede. Então Poços de Caldas vai colocar na rede, cai em Belo Horizonte cai na rede, vai para o TSE em Brasília e lá computa do Brasil inteiro, tudo através dessa transmissão via informática. Então a urna trabalha direitinho, nada a reclamar, mas o problema é estar na transparência. É um direito do cidadão, é um direito meu, é um direito seu, é um direito de qualquer eleitor confirmar de fato se aquele voto que ele apertou ali o botãozinho verde confirma, caiu para quem ele queria. O que custa isso? Qual a razão de não fazer isso? Vai ficar caro para fazer isso, vai ficar caro, vai ficar mais caro. Aprovaram aí quase 6 bilhões para o fundo partidário para custear campanha para 2022, para os deputados, senadores. Então esse dinheiro não poderia fazer essa acoplagem, não sei o que se coloca ali, mais um aparelho na urna para imprimir. Quando a gente compra qualquer mercadoria a gente vai no comércio, faz uma compra, paga com cartão.
Hoje o dinheiro é praticamente de plástico. É o cartão, débito ou crédito. Então o vendedor fala, R$100 ficou sua compra. Pega a maquininha, pega o cartão, coloca na maquininha, digita 100. Você está vendo ali o 100. Você põe a tua senha e confirma. Vai sair um papelzinho. E um papelzinho fica para a empresa e outra impressão de papelzinho fica com o cliente, aquele que pagou. Ah, mas se não tivesse isso? Não, a maquininha é confiável. Maquininha não tem nenhum tipo de problema. Apareceu no visor que você gastou 100, você botou a senha, apertou confirma, 100, já caiu e você poderá conferir através do seu extrato bancário. Ora, não é assim. Se a própria maquininha te emite um papelzinho, para que ela faz isso? Para você ter o comprovante que de fato você gastou R$100 naquela compra. E na urna eletrônica, é a mesma coisa. Você quer fazer uma operação, você faz a operação. Vou votar no José. Apertou, confirma. A máquina desliga, voto encerrado, acabou. Mas espera aí, será que caiu mesmo isso para o José? Aí sai o papelzinho do lado, na maquininha, da urna eletrônica. Voto, número tal, fulano de tal. Ah, bom, é ele mesmo. É isso que precisa, só isso. É só isso, essa transparência. Não adianta ficar falando que o sistema impede a invasão de hacker. Não tem como ter corrupção, não tem como fazer isso, nem aquilo outro. Ora, a gente sabe, está cansado de saber que tudo que diz respeito à informática, computador, rede, tudo tem hacker. Tudo pode haver uma interferência. Tem hacker aí, pelo mundo afora, que entra em todo tipo de coisa de governo, coisa sigilosa, de alta segurança. Nós tivemos aqui agora, na última eleição, um hacker, que é aquele que manja bem de computador, lá em Portugal, ele entrou no sistema do TSE aqui no Brasil. Não se sabe o que ele fez, não se sabe o que ele aprontou, mas alguma coisa ele ficou por ali um tempo, tanto é que ele foi detectado. A Polícia Federal investigou em 2018 e está aí uma presença também de um hacker, de um sujeito que entrou dentro desse mundo de informática do Tribunal Superior Eleitoral e ficou lá por um determinado tempo. Ninguém sabe o que ele fez. Ah, mas a urna eletrônica, ela, quando a gente vota, o sistema não tem transmissão de dados via internet. Ela sai no pendrive. Mas o problema, esse pendrive entra depois numa outra máquina para poder mandar aqueles dados para a central do Tribunal Regional Eleitoral, posteriormente para Brasília no TSE. Mas o problema não está aí. A gente não sabe, a gente não tem certeza, ninguém garante 100% que ali dentro daquela máquina da urna eletrônica já não tenha sido previamente colocado alguma coisa que vá fazer que todo mundo que votar no José cai para o João. É isso que o brasileiro está pedindo. É isso que o brasileiro quer. Transparência na justiça eleitoral. A gente vê realmente confirmando através do papelzinho que aquilo que eu acabei de confirmar na tela caiu de fato para a pessoa que a gente está votando. Infelizmente, não é assim que os políticos, senhores deputados, senadores, estão entendendo. A maioria estava tramitando pelo Congresso Nacional uma PEC relativa a isso, uma proposta de emenda constitucional. É para mexer na Constituição.
adicionar alguma coisinha ali na Constituição, naquela parte que diz respeito às eleições. Então, ali iria se colocar, quer-se colocar, que seja impresso o voto do cidadão. É exatamente isso que a gente está falando aqui. E o que aconteceu? Essa PEC, ela foi para uma CCJ, uma Comissão de Constituição e Justiça. E ela foi votada pelos componentes desta comissão. E o que aconteceu? 23 votaram não, 11 votaram sim. Ou seja, 23, a maioria, não quer que mexa. Deixa do jeito que está. Mas o cidadão, e a transparência, o cidadão precisa saber disso. Não tem que saber. Deixa do jeito que está. É assim que funciona, é assim que vai ser. Infelizmente, é essa a resposta que os políticos desta comissão deram. Então, essa proposta, para virar uma emenda constitucional, para resolver esse problema, acabou. Mas, se o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Lira, deputado Lira, quiser colocar no plenário, ou seja, para todos apreciarem isso que a comissão rejeitou, ele pode. Vamos ver se ele vai fazer. Aí que o bicho pega. Já que a gente volta. A primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei deslumbrada com a beleza do prédio, a tecnologia, a educação dos funcionários. Aqui é tudo muito diferente de qualquer outra clínica que a gente vai. Ver como você vai ficar, como que vai ser o seu tratamento, além de te deixar muito entusiasmada, a gente fica esperançosa, fica satisfeito. Ok, estamos de volta. Como sempre fazemos aqui, reiteramos aos nossos telespectadores, o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas. Dr. Vanderlei de Mello, que é Advocacia Criminal e Execução Penal. Dr. Vanderlei e doutora Letícia Lima. Como nós já estamos falando aqui na parte política, que tramitação de leis, e o programa aqui é Direitos e Deveres, então relacionado ao nosso tema maior, principal. Outra coisa que causou espanto na população, é um espanto atrás do outro. É o aumento do chamado fundão do fundo eleitoral, que foi, da eleição passada, de 2 bilhões para 5,3 bilhões, dizem outros que 5,7 bilhões, chegando quase na casa dos 6 bilhões, para custear a campanha do ano que vem. Mas como é que funcionou isso? Que situação que é essa? O que acontece? Todo ano é votado uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso Nacional, composto pela Câmara Federal e pelo Senado, vão votar o que o governo deve e pode gastar o ano que vem. Diretrizes, né? Como o próprio nome fala, é uma lei das diretrizes orçamentárias, do orçamento. Então, nós temos um orçamento para o ano de X bilhões, trilhões de reais. O presidente da República não tem todo o poder que a gente imagina, não. Nós estamos vivendo aqui um sistema presidencialista, mas na realidade é parlamentarista. Quem manda é o Congresso Nacional. Então, essa lei que vai dizer
Então, esperamos que o ano que vem tenha um orçamento aí previsto de não sei quantos trilhões, tantos por cento vai para a saúde, tantos por cento para a segurança pública, tantos por cento para transporte, pagamento de pessoal, e vai indo. As despesas todas que o governo tem, como despesa obrigatória, né? E aquelas que pretende se fazer, as obras. E o que aconteceu? Um desses deputados pegou essa lei que ia ser votada e colocou, vamos dizer assim, uma casca de banana, uma jabuticaba, lá dentro. E ao aprovar a lei das diretrizes orçamentárias para o próximo ano, porque ela tem que ser aprovada, senão o governo não tem como trabalhar, não tem nem como pagar suas contas. Então ela tem que ser votada. E se ela não for votada, para o país, é o caos. Então eles estavam votando a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, 2022. O que fizeram? Colocaram esse aumento para o fundo eleitoral, chamado fundão, de como eu disse aqui, de 2 bilhões para mais de 5,3, 5,7, quase 6 bilhões. Um absurdo, uma coisa assim que não é possível que eles façam um negócio desse. Mas aí, o que aconteceu? Não tinha como tirar, na hora da votação, essa parte. Ou vota tudo, ou não vota nada. Para não votar nada, teria que votar não pela lei das diretrizes orçamentárias, vai parar o país no ano que vem. Então tem que votar sim. Então, vota sim. O que aconteceu a jogada? Os partidos de esquerda falaram, não, nós votamos não. Não pelo fundo partidário, pelo aumento do fundo partidário. Na realidade não foi essa. Votou não pela lei de diretriz orçamentária, que é que o governo fique sem dinheiro, sem poder cumprir as suas obrigações. Então, essa falácia, essa mentira de dizer que não, nós votamos contra o fundo eleitoral. É mentira, eu vou te dizer. Então, esse valor, o aumento do valor a ser repassado ao fundo eleitoral especial, chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundo eleitoral, o fundão, gerou reação de alguns senadores, aqueles que não concordaram com o fundão, mas tiveram que votar, porque senão não votaria na lei de diretrizes orçamentárias. Foi encaixado esse negócio lá dentro, como eu disse aqui. O montante, como eu disse, quase triplicou. Ela não reflete a necessidade do país, não garante requisito de transparência e faz uma quase triplicação dos recursos financeiros. É desnecessária, equivocada, é desrespeitoso com as centenas de milhares de vidas que estão aí passando, que perdemos durante essa pandemia, pessoas aí que estão com sequelas e outros tipos de doença aí. É um desrespeito à população de uma maneira geral. A votação foi feita de forma nominal a pedido do Podemos, que é o partido havia apresentado um destaque para a votação em separado dessa parte do texto. Então o partido Podemos queria falar, não, vamos votar essa parte do fundão em separado. Não foi aprovado também. Então, foi o pacote mesmo, foi incluído isso aí. Então, isso aí, como diz o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará, considerar o aumento indecente e imoral, palavras do senador Girão. Ele chegou a sugerir que o destaque apresentado pelo senador de seu partido fosse restabelecido e disse que, caso contrário, não poderia votar a favor da aprovação do aumento do fundo. Mas isso não teve jeito, porque senão não era votada a LDO. O fundo foi criado em 2017, após a proibição de doações de empresa para a campanha política. Então agora não pode mais empresas, CNPJ, fazer doação para a campanha. Os recursos do fundo, que são do Tesouro Nacional, são repassados ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, que faz o repasse aos diretórios nacionais dos partidos políticos. Então, isso é proporcional à bancada que o partido tem.
Então, hoje, grande parte desse dinheiro vai para o PT, Diretório Nacional do PT, e do PSL, que são os dois maiores partidos de representatividade no Congresso. E depois vão para todos eles, dependendo da representatividade. Quem tem mais deputado, senador. Como eu disse, quem tem mais é o PT e o PSL. Aí vem um líder do PT, que é o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e diz que os recursos servem para financiar a democracia e fornecer a candidatos pobres as condições de fazer sua campanha. Mas ele votou contra. Ele é a favor do fundão, mas votou contra. Por quê? Porque ele votou contra a LDO e o fundão estava dentro. Entendeu a jogada política? É assim que funciona. Ou seja, o dinheiro do imposto que o brasileiro paga, que foi recolhido pelo governo, agora uma parte desse, quase 6 bilhões para o ano que vem, será retirada do povo brasileiro para custear a campanha dos candidatos. Então, o candidato, ele vai fazer a sua campanha paga. Está paga. Ele está tranquilo, porque ele não vai ter que se preocupar com essa parte. E o que eu entendo, e a maioria dos brasileiros entendem, que tá errado. E não tem só o fundo eleitoral, não, hein? Tem o fundo partidário também, que é outro fundo. Que esse, inclusive, paga até advogado para o candidato eleito ou não, para que ele possa se defender na justiça de qualquer coisa errada que ele tenha feito na campanha, ou seja, processo na justiça eleitoral. É complicado a falta de transparência, a falta de seriedade, a falta de compromisso com o dinheiro do imposto recolhido dos pagadores, dos brasileiros. Diz um outro que o PT não tem o que esconder. Nós sempre brigamos, é a nossa proposta desde o início. O financiamento de campanha tem que ser financiamento público. Olha bem, o financiamento de campanha tem que ser financiamento público. O povo que vai pagar. É o mínimo que se espera numa democracia. Palavras do líder desse Paulo Rocha, que é do PT, do Pará. Então, já a líder do PSL, a senadora Soraya Troconic, do Mato Grosso do Sul, disse ser contra o aumento no valor e chegou a orientar a bancada do partido PSL para votar contra a aprovação do projeto. Após a fala dela, no entanto, o partido alterou a orientação para que a bancada votasse a favor. Então, o partido vota em bancada. Vai todo mundo junto. E quando é para votar, todos votam junto a favor. Então, a bancada, a turma do determinado partido decidiu, não, vamos votar sim a favor disso, e todo mundo vota. Ah, mas eu não vou votar. Não, mas aí a bancada ganhou, a maioria vai, todo mundo vota. O próprio congressista, deputado, senador, ele não vota contra a vontade da bancada, dos seus colegas de partido. Pode gerar problema para ele. Pode ser até expulso do partido. Entra conselho de ética, uma dor de cabeça danada. Então, é mais complicado do que a gente parece. As pessoas sempre dando um jeito de arrumar um jeitinho de levar vantagem. Agora, essa fala que isso é o custo da democracia, a gente não pode concordar com isso, porque nós temos países aí pelo mundo afora, democratas, que os próprios partidários sustentam o partido. Todo mundo faz como se fosse um clube, paga mensalidade, paga anuidade, sustenta o partido. Para o partido o quê, então? Fazer a campanha dos seus candidatos. Agora, tirar uma quantia dessa, um país pobre como o Brasil, um país passando por essa dificuldade em decorrência da pandemia mundial,
e vem ainda agora ter que utilizar 6 bilhões do Tesouro Nacional para custear a campanha de todos os candidatos para 2022, como diz aquele apresentador, Boris Casoy, é uma vergonha. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já disse que vai vetar essa parte. Ele vai vetar. Vai, através da sua assessoria jurídica, contábil, financeira, dizer que um montante desse é ilegal e imoral se retirar isso do cofre do Brasil para custear campanha, com tantas outras prioridades a serem cumpridas. Vamos ver o que vai acontecer, porque esse veto depois, como eu disse no início do programa, volta para ser apreciado lá pelos congressistas. Aí que a gente vai ver o que eles vão dizer. Vamos aguardar. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço.